Sou Daniela Aragão, estou aqui hoje para entrevistar a maravilhosa pianista Monique Aragão. Monique é compositora, é pianista, é professora, é escritora, uma série de talentos que ela tem. Eu conheci a obra dela através de um disco e que me chamou a atenção o fato dela ter o mesmo sobrenome que o meu. Então, assim, eu adentrei na obra e fiquei encantada com o disco dela. Eu estava fazendo as lives nas quartas ou quintas-feiras, mas como eu estou dando aula, trabalhando muito durante a semana, eu preferi fazer domingo, então espero que os meus fiéis espectadores estejam aí. E vou falar um pouquinho da Monique aqui antes dela chegar. Ela é pianista, compositora, escritora carioca. Ela nasceu na zona sul do Rio de Janeiro e aos 10 anos foi premiada no concurso Alcina Navarro. E outros prêmios foram se seguindo, como nos concursos Lide Mignone, Lúcia Branco, no prêmio Sharp, que ela ganhou de 1992, Mulher do Ano na categoria Música em 2009, e pelo Conselho Nacional de Mulheres do Brasil, Academia Brasileira de Letras. Monique tem vários discos, tem Ventos do Brasil, Os Olhos de Cristal, Suíte do Rio, As Cores do Poeta, Melhor Sem Palavras e Para a Mão Esquerda. A Monique é formada pela Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, e ela compôs trilhas originais para longa-metragem, o filme da velha Minha Vida, espetáculos de dança, O Rio Carioca, Requiem para a Floresta, Calas, Companhia de Dança, a trilha do musical Balbino e Bento, de Elizabeth Araújo, e a peça teatral Flor de Obsessão, de Robert Guimarães. Ela criou e produziu o concurso de piano Melhor Sem Palavras, que hoje roda 5 regiões do Brasil, e o concurso Trilha Sonora Amazônia Fest Alter, atração do Festival de Cinema de Alter do Chão. É também autora do texto Musicais e direção da comédia musical Sucesso. Eu quero agradecer aqui o depoimento do Tim Rescala, que fez um depoimento lindo, que está no meu canal, no Daniela Aragão, no YouTube. E lá visitem o meu canal, que tem muita coisa legal, tem muita gente bacana. Tem Antônio Adolfo, Leila Pinheiro, Paulinho Mosca, Alaide Costa, Aura Martins, Lucina, Jacques Morelenbaum, uma série de pessoas muito bacanas que fazem parte desse meu acervo de música popular brasileira. A Monique ainda não chegou, eu dei um sinal para ela, ela deve estar chegando. E o meu Instagram, quero avisar que ele mudou e que ele agora é Afinando a Prosa, o nome desse programa, e eu tenho um Instagram particular, que é Daniela Aragão. Então, assim, entrem, frequentem, é uma forma de apoiar a cultura brasileira, a música popular brasileira. A cada programa eu tenho depoimentos de pessoas que são conhecidas do artista. Ela chegou, eu vou chamá-la. Vamos lá, Monique. Não tá indo ainda não. Um minutinho só. Ai, ai, tá dando a minha mãe e a Alzinha Araújo. Não deu ainda. Monique, se puder, me chama. Porque às vezes o Instagram tá dando esse problema. Deu com Dodô? Aqui, isso. Eu aceitei o pedido da Monique.
só um minutinho. Eita, tudo bom, querida? Tudo bom? Deixa eu fechar a porta aqui, me tira um instantinho. Espera aí, eu vou tirar. Pronto, voltei. E aí, querida, como é que você tá? Tô bem, tô bem. Tá muito frio aqui em Juiz de Fora, tá chovendo muito. E... Nossa, você está em Juiz de Fora, achei que você estivesse no Rio. Não, não, eu já morei no Rio, estudei no Rio, mas estou em Minas mesmo, que é a minha terra. Ah, que ótimo. Mas aqui tá frio também, tá bastante frio aqui no Rio. Muito, inclusive. Eu tô toda encasacada. É. Mas eu sou friorenta mesmo. Eu tô querendo deixar esse celular um pouquinho mais para cima. E aí, como é que estão as coisas? Já Eu tem tô feliz experiência? com esse programa, feliz com a sua chegada. E a gente já tem um acervo assim, enorme, tanto de convidados quanto de depoimentos. E acaba Ah, que me dá depoimento, me dá o contato de um outro, fala, pô, você tem que entrevistar meu amigo. Né? O Dodô chegou com uma lista enorme para mim. Você era a primeira da lista. é Dodo. Dodo, isso. É. Pronto, acho que eu consegui aumentar um pouquinho aqui. Ah, aumentei, pronto. Agora sim. Eu saio cortando minha cara sempre. Mas é interessante que nós temos o mesmo sobrenome, né? Pois é, e provavelmente devemos ser parentes e alguma ramificação É. lá da árvore genealógica. Tanto que me perguntaram, falou, ah, esse parente sua, pianista. Eu falei, não, não, só o sobrenome. Quando eu abri um disco seu, ele é azul e que tem. Eu acho que é o primeiro disco seu. Não, não, o primeiro era cinza. Se for azul, acho que é o segundo disco, Canoas. Ah, esse mesmo. É. Esse mesmo. Mas, Monique, eu começo aqui sempre com os entrevistados na gênese, assim, como é que começou a descoberta da música na sua vida, as influências que você teve, o ambiente doméstico, essas coisas. Bom, vamos começar pelo ambiente doméstico. Ninguém fazia música na minha família. Meu pai gostava muito de música, é, mas não tinha uma ligação assim forte com a música, não. Ele era muito interessado, muito antenado com as coisas. Já minha mãe, não. Ela não era nem um pouco ligada à música, ninguém na família dela fazia música, ela era de uma origem bem humilde. E eu um dia vi um piano numa loja de brinquedos, e era um piano grandinho, sabe? E grandinho que eu digo assim, deixa eu ver se cabe na tela, assim, do tamanho de, sei lá, 1,5 metros, mais ou menos. Não, sei lá, uns 80 centímetros, uma coisa assim. E ele tocava de verdade, com as notinhas afinadinhas e tal. E tinham várias cores na loja de brinquedo, e eu fiquei apaixonada pelo piano e eu pedi de presente. Mas ninguém tocou mais naquele assunto e tal. Até que um dia meu pai falou que meu piano estava chegando, eu fiquei super empolgada. Quando eu vi na porta, pela janela, assim, parou na porta do meu prédio, um caminhão enorme, e eu super ansiosa quando eu vi descer um piano grande, marrom. Não era nada daquilo que eu queria. Mas, assim, a princípio eu fiquei super decepcionada, mas depois fiquei super empolgada com ele, aprendi e tal, e passou a ser o meu melhor amigo mesmo. Brigamos várias vezes, eu e o piano, mas ele sempre presente na minha vida. Puxa, que coisa, já ganhar. Quantos anos você tinha, você lembra? Eu tinha 5 anos.
E você sentou nele e começou a experimentar, A assim, você minha lembra? na minha cabeça eu estava tocando de verdade, né? Mas devia ser assim, aquela batucada de criança. Na minha cabeça eu estava fazendo assim, um concerto, tocando músicas maravilhosas. Não, fica uma música atonal, é uma, Não é fica uma total, invenção. eu comecei pelos atonais. E, e música, assim, o que que você ouvia, o que que você gostava de escutar? Então, meu pai tinha uns discos que eram assim umas coletâneas. Tinha uma coisa assim, eu me lembro de um disco, me lembro até do som da música, era um trompete que soava o tempo inteiro. Eu preciso saber qual é o nome dessa música. E ele tinha esses discos que ele gostava e era aquilo que eu escutava. Ou escutava também coisas que a empregada lá de casa ouvia, e, enfim, aí minha babá, né, que era muito chegada, muito próxima, então eu ouvia Géia Adriane, Roberto Carlos, mas mais pelo lado delas. Pelo lado do meu Uhum. pai tinha esses discos instrumentais. Ele sabia também algumas músicas, assim, cantarolava umas músicas de bossa nova, e ele pedia para eu ensinar para ele, né? E aí eu tirava de ouvido pelo que ele cantarolava e Uhum. ensinava para ele, botava a mão dele para tocar e tal. Era uma Legal. relação gostosa com o meu pai através do piano, Uhum. né? A minha mãe não, ela não tinha ligação absolutamente alguma, nem com a Uhum. música, nem com o meu piano, nem coisa nenhuma. Mas eu me lembro muito bem dessas ocasiões em que eu ensinava o meu pai a tocar piano. Ai, que massa! Nossa. E você passou por conservatório ou Eu estudou sempre por estudei piano particular? particular. Eu estudei particular e depois eu fiz vestibular, não para música, mas para belas artes. Cursei um ano, aí depois eu casei, fui morar no interior do Paraná, voltei para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, eu pedi transferência para música. E Ah, aí segui e me formei em música. foi legal? Foi bacana fazer a faculdade de música? Foi E, maravilhoso, e principalmente depois que eu já tinha quebrado a cabeça lá com... Que quando a gente faz vestibular, a gente é muito novo, né? Eu achava é, assim, eu já sei música, então eu quero aprender uma coisa diferente. E eu uhum, tinha jeito para desenho, né? Então eu passei, porque também tinha um teste de habilidade específica em Belas Artes. uhum, Eu passei no teste, e fiz um ano, mas assim, eu já trabalhava, eu já dava aula, meu pai tinha morrido quando eu tinha 17 anos, então eu já dava aula, já trabalhava desde os 16. Quando meu pai morreu, eu passei a me sustentar com música, uhum. né? Olha que. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu já morava sozinha. E aí ficava meio complicado de eu fazer os trabalhos da faculdade. O que era para fazer lá, eu fazia na boa. Mas o que eu tinha que fazer em casa, ou pesquisa, ou mesmo comprar material, era tudo muito caro. E como eu me sustentava, era difícil para mim, né? Aham. E eu achei depois, amadureci mais uns 2 anos e achei que eu deveria fazer música mesmo, que era o que eu fazia desde cedo. Eu já fazia concursos de piano, eu tenho vários prêmios em concursos de piano, né? E a mesma coisa que me fez procurar uma outra atividade foi o que me fez voltar para a música e me formar em Uhum. música. Hum. Mas também tem uma coisa de que quando o meu pai estava doente, ele estava com câncer, né, no pulmão, ele já sabia que as chances naquela época eram péssimas, né?
Então ele ficou muito preocupado, ele não falava isso, não, mas ele dizia assim, não, não, você tem que escolher uma outra profissão. Hoje em dia eu Aham. entendo que ele tinha essa preocupação que eu ganhasse dinheiro, mal sabia ele que não se ganha dinheiro com nada, né? É, então ele começou a falar umas coisas assim, não diretamente, mas que aquilo me fez assim, me provocou um mal-estar. E Uhum. talvez essa coisa de eu querer, piano eu já sei, vou fazer uma outra coisa, talvez não fosse exatamente isso. Talvez fosse essa preocupação velada que estava me desestimulando a fazer música. Isso aconteceu com meu pai também. Ele dizia assim, porque eu canto, né? Vai fazer outra coisa, porque assim ele não deixava de incentivar a música, mas dizia que eu tinha que. Aí eu fui fazer letras, né? Tudo, ser professor, porque existe esse medo da música, né? E Eu acho que as pessoas, eu não sei quem está assistindo a gente, mas as pessoas têm que parar para pensar muito bem, porque é muito difícil qualquer carreira qualquer você coisa. ter sucesso, você se sustentar, sabe? Em qualquer carreira é difícil. Então, uma coisa que você já se dedica há muitos anos e que você já chegou num nível de Uhum, excelência, porque era, né? Eu, quando prestei vestibular, eu já tinha uma carreira, né, uhum, na música. Eu, inclusive, já trabalhava com música. E é o que eu uhum, trabalho até hoje. Né? Assim, eu dou aula, hoje em dia, é o que me sustenta. Eu uhum, nunca parei de dar aula desde os 16 anos. Mas em outras épocas, não era a minha atividade principal, assim, financeira. uhum, É, eu sempre mantive, porque eu adoro dar aula. Eu gosto dessa relação de professor-aluno, eu gosto de passar, eu gosto de descobrir quais são os caminhos para cada um, entendeu? uhum, Então, é, essa coisa assim de você já ter uma estrada, é muito mais uhum. fácil você firmar um caminho. Eu poderia estar ganhando mais dinheiro, eu gostaria, mas assim, das mulheres que eu conheço, São eu me poucas. julgo eu me julgo uma pessoa bem-sucedida, seja em qualquer atividade, né, comparando com outras atividades que as minhas amigas é, praticam, né, e usam como trabalho, eu me julgo uma pessoa bem-sucedida, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a instabilidade, sabe, uma outra carreira que assalariada, dá para a pessoa se planejar, dá para tirar férias, dá para viajar. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Mas tem aquele prazer, né, de fazer show quando tem turnê, uma coisa escalada, assim, igual a Joyce falou, a gente trabalha, mas a gente gosta tanto, se a gente falar que gosta tanto, é melhor nem contar para as pessoas, que isso é tão bom, né? É, ou tem uma ciumeira, ou as pessoas se aproveitam da situação. Não, vamos oferecer pouquinho, ela gosta. Mas Ela gosta de música. o seu gosto para ensinar, né? Você Uhum. acabou lançando dois livros, os seus dois livros que tem, que são, quais os nomes deles? Música, mente, corpo e alma. Mente Corpo É, e Alma. Fiquei curiosíssima por esse livro. é da Rocco. E esse livro foi muito legal assim para mim, porque ele foi distribuído no Brasil inteiro e pessoas do Brasil inteiro entraram em contato comigo é, por diversas razões e muita gente veio ter aula comigo assim, ou passar alguns dias, gente de outros estados, né? Ou, por exemplo, especialmente de São Paulo, gente que vinha de 15 em 15 dias ter aula comigo, muita gente, sabe? Então foi uma coisa muito legal. Mas assim, de todos os estados. E eu tive procura também de pessoas usando o livro para o TCC, de comunicação, porque Uhum. é sobre interpretação e a comunicação através da música.
Então, cada Ele é, capítulo, então, né? Ele como? ele é amplo, então, ele permite que qualquer pessoa apreciadora de música ou instrumentista tenha uma leitura e uma assimilação desse livro, né? Exatamente. E tem uma outra coisa assim, algumas outras pessoas que não são ligadas às artes leram e me contaram o seguinte: olha, eu adorei, muita coisa eu não entendia, mas é, as crônicas, a maneira que você escreveu é tão agradável, e porque eu coloquei todos os conceitos, né, que são profundos, em crônicas, em cada capítulo, focando um aspecto, né? Cada capítulo foca um aspecto dessa relação com a música ou com a arte. Só que através por vivências ficcionais, entre aspas. Aquelas vivências eu tive, só que eu inventei personagens, né? Eu tive tanto através de alunos, quanto grupos, ou fazendo direção musical de peça de teatro, ou na minha própria experiência como artista. Então, eu escolhi personagens para que eu pudesse bater essa bola Uhum. para poder explicar o que eu estava querendo. E alguns conceitos são bem subjetivos, né? Como carisma, a própria sensação que a técnica é muito voltada para a sua parte física. E é através da sensação física que você tem ao estudar, é que você vai montando toda a sua técnica. É através da ideologia ou do raciocínio que você entende o estilo da peça ou elabora a peça com Uhum. uma determinada forma e, enfim, todo um conceito e até o conceito de sentimentos, interpretar uma peça com sentimento. O sentimento não é muito legal para você interpretar uma peça. Você Uhum. precisa Nossa, transcender interessante, interessante essa, isso. essa, esse julgamento circunstancial e particular que são os sentimentos. Porque os sentimentos são julgamentos que você faz da história da sua vida, de determinados fatos, comparados com a história da sua vida. Então, um mesmo fato pode trazer alegria para uma pessoa e para outra trazer tristeza, medo, né? Cachorro. Ai, cachorro, me lembra a minha infância, que lindo, eu penso num cachorro, e aí outra pessoa tem medo de cachorro, tem pavor, foi mordida por um cachorro. Então os sentimentos, É eles muito não subjetivo. são, eles não são passaportes, é, não dão trânsito livre para essa comunicação universal que é atribuída à música, né? Então, quando você transcende tudo isso, e isso é uma coisa muito específica para todo criador, existe um momento da criação e da própria interpretação, da própria performance, que você está inteiro naquele lugar que não é. A sua mente está um passo atrás, ela é gerente, ela não é o dono da coisa, ela está lá coordenando, mas tem uma transcendência que eu chamo desse nível da alma, da intuição. O Nietzsche costumava dizer, costumava, não sei se costumava, mas ele escreveu num livro dele, que esse momento, o artista é tomado como se fosse um transe, Uhum. um pré-transe, ou é tomado por uma entidade. E isso é parecido, enfim, eu entendo o que ele fala. Há pouco tempo que eu descobri que o Nietzsche, ele era compositor e era pianista. Eu não sabia disso. O livro Na época. dele, Nietzsche, a música, tem um livro dele só dedicado à música, que eu li. Qual é o livro? Em mim. Eu lembro que ele Nietzsche é a música, mas é o próprio Nietzsche que escreveu.
Agora eu não sei. Aham. Esse livro é O Nascimento da Tragédia, que é maravilhoso. Eu já fiz comparações com determinadas coisas, usei esse livro para fazer essas comparações, para causar algumas polêmicas. Enfim, é um livro maravilhoso. Eu li outros também, A Ideologia da Moral e é, Assim Falou Zaratustra. E eu sei que ele é um cara maravilhoso e justamente só depois que eu descobri que ele era compositor e era pianista, né? Coisa legal. Mas então, esse livro, o Música, Mente, Corpo e Alma, ele, para algumas pessoas que pegam a coisa assim de maneira superficial, talvez não entenda todas essas camadas da sensação, dos sentimentos, da emoção, que na realidade elas são como esses aspectos, né, do ser humano, eles são como uma rua comprida que vão mudando de nome conforme vão mudando as paisagens, né? Ele tá tudo ligado, mas é que o corpo tem umas características. O cérebro é corpo, a mente já é uma outra dimensão do ser humano. A mente não é o cérebro. E a alma, que todo mundo pensa assim, ai, alma, sabe, parece que você está falando uma coisa mística, mas as pessoas que tenham um pouquinho mais de sensibilidade conseguem vislumbrar esse negócio. Ah, existe o corpo. Penso, logo existo, mas existe algo além da minha mente, além do corpo, além da mente. É dali que vem uma intuição sem forma, que você não sabe o que é, mas não é por aqui que eu vou, é por ali. Que você tem uma inspiração, que não tem uma forma, você vai dar a forma ali, no seu instrumento, ou no seu papel, ou na sua receita. E esse lugar, né, é desse lugar que eu usei uma palavra que se chama emoção, que eu poderia ter arrumado uma palavra melhor, mas essa palavra a gente usa a todo momento na música e na arte, né? Mas a emoção, eu fiquei assim com dúvida, a emoção compromete o desempenho? Então, aí é que eu faço uma separação, né? Eu acabei de falar sobre os sentimentos. Os sentimentos comprometem o desempenho. A emoção, não. Enfim, na minha construção, na construção que eu faço do livro, na minha concepção de emoção, que é um patamar acima e ela está ligada à alma, a emoção, essa que a gente chama na arte, ela não tem forma nem julgamento. Ela não é uma coisa que te paralisa. Essa emoção faz com que você crie. Quando você está deprimido, está triste, pode ser que você não consiga criar. Ou é eufórico, você não consegue criar. Porque você está tomado por esse sentimento que é particular, transitório, circunstancial. E já a emoção, no meu conceito, no conceito que eu desenvolvo lá no livro, que as pessoas pegando assim de paraquedas julgam uma coisa assim bem superficial e bobinha, é uma coisa ligada à intuição, ligada à alma, ligada a uma coisa que não tem forma. É essa emoção que vai fazer a junção entre a sua técnica, o seu gerente, que é a sua mente, que está lá cuidando de tudo, um passo atrás, que se a mente vier todo, você trava também. Então, isso é que vai fazer a liga com esses três aspectos, esses três planos de expressão básicos, né? Porque devem ter zilhões, mas assim, são esses que eu consigo perceber com mais clareza